Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Irmão, estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou estar lendo aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passaria daquele que vos chamou, a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, como anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Vamos ver aqui no 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Possamos realmente observar que, na verdade, realmente o evangelho realmente estabelecido realmente aos apóstolos é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente possamos observar Paulo realmente aqui relatando a respeito realmente daquilo que ele recebeste, né? E na verdade realmente o evangelho que por ele realmente foi estabelecido não foi segundo os homens, porque na verdade realmente ele não aprendeu de homem algum, mas sim pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim realmente possamos observar que na verdade a palavra de Deus é uma revelação. A palavra de Deus realmente ela tem um aprofundamento muito grande e realmente nós possamos entender que o caminho realmente é estabelecido para que nós possamos realmente alcançar a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, quando Deus estabelece as suas ordenanças, é para que o homem realmente possa realmente encontrar o caminho. E nós possamos observar que esse caminho realmente é Jesus. É Jesus realmente que é o caminho realmente de todas as pessoas, de todas as nações. Por isso realmente por isso que ele veio, para realmente salvar realmente a todo o povo. Portanto, realmente possamos observar que muitas das vezes realmente, né, nós possamos até mesmo ficar realmente em dúvida se na verdade realmente os livros antigos, ou quem sabe realmente é a lei, relacionada à lei de Moisés, se realmente alguma coisa realmente tem algum futuro para que nós possamos viver no dia de hoje. Na verdade, realmente, tudo que realmente está escrito na Bíblia, nós possamos observar que a nova aliança, né, quando realmente tem a nova aliança realmente responde, né? Tudo realmente que foi no passado, que seja antes da lei ou que seja na lei, que estiver realmente falando aqui na nova aliança, assim que os apóstolos realmente, né, falaste, nós possamos observar que assim realmente é para que nós possamos realmente viver também. Mas se realmente não estiver falando, ou se estivesse falando realmente de uma forma ao contrária, é para nós saber que na verdade realmente, né, algumas coisas, muitas coisas realmente ficou somente para um tempo. Mas realmente nós possamos observar que algumas coisas realmente que foi dos antigos, desde o início, ou que seja realmente relacionada à lei também de Moisés, realmente pode ainda ser para aos dias de hoje. Portanto, possamos observar, a Bíblia nos mostra ali em Gênesis capítulo 9, versículo 4, quando Deus realmente falou com o patriarca Noé. E ali nós possamos observar que Deus estava dando ordenança para ele, que poderia realmente comer de todos os animais, tudo que havia, né, que movia sobre a terra é para alimento. Mas nós possamos observar no versículo 4 que somente o sangue não poderia ingerir, não poderia comer. E assim nós possamos observar que quando é estabelecido a lei de Moisés, também realmente, né, está também na lei de Moisés, ali realmente Deuteronômio capítulo 12, versículo 16, e também no versículo 23, que na verdade realmente o sangue não é para comer, porque na verdade realmente o sangue é vida, portanto não possamos comer a carne com sangue. Portanto nós possamos realmente observar que assim realmente também na nova aliança em Atos capítulo 15, versículo 29 ou 19, se não for da memória, realmente está escrito também da mesma forma, que o sangue realmente não possamos ingerir. Portanto, nós possamos observar que a palavra de Deus realmente nos leva realmente à direção certa, né? Somente realmente nós observar com atenção e nós possamos realmente ter a certeza
daquilo realmente que a Bíblia realmente está mostrando, para que nós possamos realmente estar no caminho certo. Portanto, possamos observar, né, realmente a respeito do dízimo, a respeito também da circuncisão, porque, na verdade, realmente isto foi antes da lei, mas mais tarde é incluído na lei de Moisés. Né? Como nós possamos observar realmente a respeito da circuncisão, eis que começa realmente em Abraão, ali em Gênesis capítulo 17, do versículo 10 até o 26, nós possamos realmente observar que ali é uma ordenança de Deus. E nós possamos realmente observar que, na verdade, né, quando foi estabelecido a lei, né, isto foi incluído na lei, nós possamos observar que o próprio Jesus, que veio realmente debaixo da lei, ele passasse realmente pelo pacto da circuncisão. Ali em Lucas capítulo 2, versículo 21. Você pode dizer, né, que você vai ver este vídeo, pode estar meditando nas palavras, nos versículos que eu estou falando. Portanto, nós possamos observar que chega um tempo que, na verdade, realmente a circuncisão que era feita no despojo da carne, realmente não tem nenhum valor mais para ser observado. Nós possamos observar realmente que foi para um tempo. Portanto, realmente, até mesmo possamos observar que tinha um sinal da justiça, como fala em Romanos 4 e 11. E assim, realmente, nós possamos entender a forma realmente do Evangelho. Nós possamos observar que o próprio Paulo já falava a respeito que em Cristo Jesus não precisaria mais a circuncisão. Ali em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Que em Cristo Jesus não há circuncisão nem circuncisão, a não ser uma nova criatura. Assim também vai falar no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18 e 19. Fala que a respeito da circuncisão ou a incircuncisão, portanto, realmente não tem mais valor algum. É assim realmente, mas assim que aqueles realmente que estejam na presença de Deus para viver, obedecer os seus mandamentos, sim, aí realmente tem um grande proveito, o homem que se converte ao Senhor e pratica realmente a justiça, aí possamos realmente observar essa circuncisão de coração, a transformação do homem, a transformação da mulher, a transformação do ser humano para estar diante da presença de Deus. E assim nós possamos observar a respeito do dízimo. Será que o dízimo realmente é para os dias de hoje? Ou se foi realmente só para aqueles dias? Porque, na verdade, realmente o dízimo começa em Abraão. É assim que todo mundo realmente fala, quando vai falar do dízimo, fala, não, mas na verdade começou em Abraão, portanto realmente vale para os dias de hoje. Mas só que nós possamos observar que também a circuncisão começou realmente em Abraão também. E teve um tempo realmente que parou, que realmente não precisaria mais, realmente, que era a circuncisão do despojo da carne. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, quando Abraão veio de uma guerra, nós possamos observar que ali em Gênesis capítulo 14, versículo 19, que, na verdade, realmente ele passou por um território, onde tinha aquele sacerdote que também era rei de Salém, Melequisedeque. E nós possamos observar que, na verdade, Abraão deu dízimo de tudo, do seu despojo, que da guerra que ele vinha trazendo, portanto, nós possamos observar que, mas só que aí não é realmente base para que nós possamos trazer para os dias de hoje, porque, na verdade, realmente, depois Abraão não falou mais de dízimo, somente ali porque realmente ele haveria de passar por ali. E não sei por que o motivo, ou é porque realmente quando pessoas passavam por outro território, teria que realmente pagar realmente como um pedágio, como um imposto, não sei, não posso realmente afirmar sobre isso, só sei que realmente Abraão ali, ele deu o dízimo de tudo. Mas nós possamos observar que, na verdade, realmente não foi estabelecido como ordenança, como mandamento, porque nós não vemos realmente que Abraão realmente falasse depois a respeito disso, e passasse realmente para os seus filhos, para os seus netos. Aí nós vamos ver realmente somente Jacó, quando ele ia para Padan-Aram, que ele estava fugindo da presença do seu irmão Esaú, porque procurava ele realmente para o matar. E nós possamos observar que nesta viagem, quando ele chega a um certo lugar para descansar, ele pega ali realmente uma pedra e coloca como travesseiro, e realmente coloca a sua cabeça sobre aquela pedra. E ali realmente ele teve uma visão de Deus, que ele via realmente uma escada que ia até o céu. E ali anjo que descia
e subia sobre aquela escada. E ali Deus realmente fala com ele. E Deus realmente falou realmente com Jacó, que seria com ele, por onde realmente ele andasse, realmente Deus estaria com ele. E portanto realmente falou que aquele lugar seria um lugar ideal, realmente para que realmente o nome dele realmente poderia realmente ser realmente estabelecido. E ali realmente nós possamos observar que muito tempo, quando realmente Jacó foi, realmente voltou em paz, realmente aquele lugar realmente que era Betel, realmente onde foi levantado um altar para adorar ao Senhor. E portanto nós possamos observar que na verdade realmente Jacó fez um voto com o Senhor. Só que a Bíblia não mostra, por exemplo, eu olhei a Bíblia e não vi falando que realmente ele cumpriu, né, com esse voto, porque na verdade Deus já tinha falado com ele, né, foi até mesmo ele fez um voto, não sei, eu não entendo o porquê. Portanto nós possamos observar que na verdade realmente, depois realmente, isto que foi antes da lei é incluído na lei de Moisés, né? Eis que é incluído tanto o dízimo, realmente, como a circuncisão, portanto é incluído na lei de Moisés, portanto realmente o que vai passar a valer, realmente é o que está realmente na lei de Moisés. E nós possamos realmente observar como que era realmente, né, o dízimo, como realmente os filhos de Israel realmente se davam realmente com o dízimo naquele tempo. Vamos observar aqui em Deuteronômio, para que nós possamos realmente ter uma ideia, para que nós possamos entender a respeito do que fazia com os dízimos, o que seria os dízimos. Aqui em 14 Deuteronômio, versículo 22, vamos observar aqui. Certamente dareis os dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende, use e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, os filhos de Israel realmente já tinha realmente, né, dava os dízimos. Portanto, realmente era eles mesmos que administravam, possamos observar assim. Portanto, realmente tinha um lugar excelente, um lugar exato, né? Que Deus realmente mandava que eles fossem até tal lugar. Ali realmente ele levava realmente todos os alimentos, né? Levava realmente também o gado e tudo que era da lavoura, né? Para que, na verdade, realmente ali eles comessem, porque dízimo está falando aqui que era alimento, era comida. Portanto, realmente, quando o lugar realmente era muito longe, né, que muitas das vezes eles tinham ali, né, muitas das vezes realmente feijão, quem sabe arroz e outras coisas. Portanto, realmente era bastante assim e não tinha como conduzir, né? Realmente eu creio que o gado poderia realmente ir tocando, né? Portanto, realmente eles pegavam e vendiam, né, aqueles alimentos, vendiam aquelas coisas ali e realmente, né, atavam o dinheiro em suas mãos e ia até o lugar que Deus tinha realmente ordenado e ali realmente eles compravam novamente. E assim realmente eles iam comer, iam se alegrar, né? Conforme realmente a palavra está falando. Portanto, realmente aqui no 26, e aquele dinheiro dará por tudo o que desveja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, como come ali perante o Senhor teu Deus e alegrar-te tu e a tua casa. Portanto, possamos observar para quem realmente seria, né, qual realmente era aqueles que beneficiavam realmente dos dízimos.
aqui no 27, porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E ao fim de 3 anos, tirareis todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Portanto, nós possamos observar que assim realmente era, né? Ali realmente era dado para os órfãos, para as viúvas, estrangeiros, né? Portanto, que não tinha realmente terra para trabalhar, não tinha recurso para si, portanto, realmente era ordenado para os órfãos, as viúvas, era ordenado para este povo. Portanto, realmente existia, né, tinha um lugar que Deus realmente, né, mostrava para eles, mandasse que eles fossem até lá, e ali realmente eles iam realmente se alegrar, né, e comer, e daí por diante. Portanto, possamos observar em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Vamos ver aqui Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Dos dízimos nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, até que haja lugar suficiente para a recolher-de. Portanto, nós possamos observar aqui já de Malaquias, capítulo 3, do 8 ao 10, nós possamos observar que aqui, na verdade, realmente já é os filhos de Israel. Antes, realmente, era eles que realmente, né, eles tiravam os dízimos e eles mesmos ordenavam, né, a respeito realmente, né, de levar ao lugar e dar às pessoas que, né, precisariam realmente, né, de comer dos dízimos. Mas chega um tempo realmente, né, que o dízimo é direcionado realmente aos levitas, né, portanto, realmente, né, a tribo de Levi ficou responsável realmente de receber os dízimos dos filhos de Israel. Ao contrário realmente de onde eu estava, né, onde eu li ali, que na verdade, né, Deuteronômio 14, que realmente seria os filhos de Israel que estava realmente levando o dízimo, até mesmo os levitas realmente, porque não tinha terra, né, realmente não receberam realmente herança. Portanto, realmente ele estava ali porque, na verdade, realmente para comer dos dízimos. Mas chega um tempo realmente que Deus realmente já fala para Israel. Israel realmente já, eles que realmente tinham que levar aos dízimos, realmente aos sacerdotes e aos levitas, né, que seriam os filhos de Arão e também os levitas, os filhos de Levi. Era eles realmente que estavam realmente nessas ordenanças, para realmente, né, realmente receber realmente os dízimos e ali fazer realmente da forma que realmente Deus ordenava. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, quando a Bíblia fala aqui a respeito do dízimo, aqui seria realmente para Israel, a nação de Israel, porque, na verdade, a igreja em Cristo ainda não tinha surgido, porque Cristo ainda não tinha se manifestado ainda. Cristo realmente, depois, muito tempo, foi que ele veio, né, realmente de uma virgem para a salvação das nações de Israel. E nós possamos observar que aqui realmente é direcionado realmente para Israel, né? Possamos observar que a igreja, né, que realmente, né, a congregação que estava realmente no deserto, né, porque na verdade em Moisés também já havia a congregação. Portanto, nós possamos observar aqui em Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel,
a saber, estatuto e juízo. Portanto, realmente, essas ordenanças aqui era para Israel. Portanto, realmente, ele estava retendo, né? Ele não estava cumprindo assim com o que Deus tinha falado. Aí Deus vem a eles e começa a falar: roubará o Senhor, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E eles diziam: em que te roubamos? Aí Deus falava no dízimo das ofertas, porque na verdade eles não estavam cumprindo com as ordenanças do Senhor. E na verdade o dízimo realmente seria para cumprir, porque é mandamento de Deus. E nós possamos observar aqui que Deus realmente, né, começa a falar com eles, né, se eles realmente, né, fazer tudo certinho, que Deus haveria de dar uma grande bênção para eles, Deus haveria de mandar chuva constante, e eles ali realmente ia ter uma prosperidade que não havia lugar realmente para colocar tanto mantimento, possamos dizer assim, né? E tanto realmente, né, na lavoura como realmente no campo para os animais, realmente ia ter fartura em tudo. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, depois realmente que a lei surge, portanto, aquilo que realmente foi falado antes, que Abraão realmente falou, é incluído realmente na lei. Portanto, o que está valendo realmente aqui é o que está realmente na lei. Portanto, realmente, para a nação de Israel. Vamos observar aqui em número, para que nós possamos ter mais entendimento. Vamos ver aqui em Números capítulo 18. 18 de Números, vamos ver aqui o versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Portanto, realmente seriam os filhos de Israel que ordenavam realmente os dízimos, eles mesmos realmente ordenavam. Mas chega um tempo realmente que Deus realmente dá realmente a ordenança para que os filhos de Israel realmente dá-se realmente aos filhos de Levi. Portanto, a responsabilidade estaria sobre os filhos de Levi, que estava cuidando realmente das coisas do Senhor. Portanto, nós possamos observar aqui no 22 também: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morra. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si as suas iniquidades pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Portanto, realmente os levíticos não tinham herança, realmente, né, com os filhos de Israel. Portanto, eles receberam herança, os levitas não receberam. Portanto, realmente, né, depois, pela desobediência também, realmente, né, de Israel, dos filhos de Israel, realmente Deus ordena que os levitas realmente, né, estaria realmente no tabernáculo, estaria realmente nas ordenanças daquilo realmente que era do Senhor. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, o dízimo seria alimento, seria comida, e assim realmente era distribuído para os órfãos, as viúvas, né, os estrangeiros, e daí por diante, né, as pessoas realmente que não tinham como sobreviver. Portanto, realmente, possamos observar agora na Nova Aliança. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos capítulo 2, para que nós possamos realmente entender a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos ver aqui do 44. E todos os que cria estavam juntos e tinha tudo em comum, e vendia as suas propriedades e bens, e repartia com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. Portanto, nós possamos observar que em Israel, em Jerusalém, realmente a igreja estava realmente vivendo em comunhão, né? Estavam todos reunidos,
estava vivendo todos junto, assim como possamos dizer um condomínio fechado, possamos dizer assim. Portanto, realmente os cristãos realmente daquele tempo, houve realmente entre eles realmente, né, esta organização, essa combinação, né, assim realmente de ajudar também o próximo, porque haveria realmente muitos que não tinha recurso, não tinha assim como se manter. Portanto, realmente não havia necessidade alguma em ninguém, porque na verdade realmente aqueles que tinham propriedade, tinha casa, eles vendiam realmente e repartia realmente com toda a irmandade. Portanto, realmente todos estavam juntos e ali realmente ninguém tinha falta de pão. Portanto, realmente a igreja estava nessa situação. Portanto, possamos observar aqui no 4 e 32 e 34, aqui de Atos também, 4 e 32, e era um o coração e a alma da multidão dos que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era, era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Vamos aqui o 34. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo, as trazia o preço do que foram vendidos e o depositava aos pés dos apóstolos. Portanto, realmente a igreja estava assim. Tudo que eles tinham, né, eles vendiam casa, vendiam propriedade e trazia o dinheiro ao pé dos apóstolos. Portanto, ali realmente não havia necessidade, né? A igreja realmente estava realmente sendo beneficiado. Aqueles que não tinham condições realmente estava realmente alimentando, estava bem, porque na verdade realmente houve esta união entre os cristãos. Portanto, realmente isso faz parte, né? Isso realmente é agradável ao Senhor. Deus estava presente, porque na verdade realmente o que eles estavam fazendo ali realmente era para a glória de Deus. Portanto, nós possamos observar aqui, né, que nós não vemos aqui falar, a Bíblia está falando realmente que teria que tirar o dízimo e tal, porque na verdade realmente o dízimo aqui não está mais em vigor, né? Você possa ler, você possa entender o que eu estou falando, porque se estivesse em vigor, né, porque seria lei, uma ordenança de Deus, né, mas nós possamos observar para Israel, para um tempo. Portanto, aqui realmente a Bíblia não está falando, né, primeiro tirar o dízimo, porque se realmente estivesse em vigor, tinha que estar, a Bíblia está falando, porque na verdade realmente aqui foi os apóstolos que estabeleceu, realmente foi Deus que usasse eles. Nós possamos observar que Paulo realmente falou a respeito disso, que o evangelho que por ele foi anunciado não foi segundo os homens, né? Porque foi através da revelação do Espírito Santo. Deus realmente revelou realmente para ele. Portanto, possamos observar também aqui no 36. Então José, concominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, realmente, né, até mesmo um levita aqui, realmente ele vendeu a propriedade e trouxe todo o dinheiro. Não poderia fazer isso, Yara. Realmente, se realmente o dízimo estivesse em vigor, realmente primeiro tiraria uma parte, né, para o dízimo, né, que seria algo, a ordenança de Deus. Mas aqui nós possamos observar que não estava acontecendo isso, porque na verdade realmente aqui é um novo pacto, uma nova aliança, né? Nós possamos realmente observar que o que Paulo realmente pregou, porque o ministério de Paulo já é o ministério do Espírito, né? Nós possamos observar que aqui não fala realmente que tinha que tirar parte do dízimo para poder realmente repartir com a irmandade, com os irmãos, não. Portanto, realmente porque não está mais em vigor. E aqui nós possamos observar no 5 de Atos, que fala a respeito de Ananias e Safira, que na verdade realmente vendeu a propriedade e reteve uma parte do preço. Ele tentou enganar a Pedro, mas Pedro começa a falar, Ananias, por que deixar Satanás, né, invadir teu coração, possamos dizer assim, né, porque na verdade realmente ele estava realmente tentando enganar ao Espírito Santo, né, não realmente a ele. Aqui no 5, mais um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade
e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiverde a parte do preço da herança, guardai-o não ficava para ti, e vendendo não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E ali realmente ele caiu, expirando, realmente morreu, realmente porque estava realmente tentando enganar a Deus. E nós possamos observar que, na verdade, isso foi um exemplo para a igreja. Para que os irmãos realmente observassem que, na verdade, realmente, Deus é tremendo, ninguém consegue realmente enganar a Deus. Ele tentou realmente enganar, como que realmente estivesse enganando a Pedro, ia ficar tudo bem. Mas, na verdade, Pedro ali, apóstolo como homem de Deus, fala, tu enganaste, está tentando enganar o Espírito Santo. E ali realmente ele foi morto. Depois realmente vem a sua mulher, sem saber realmente nada, porque o corpo realmente de Ananias já tinha sido tirado dali. E depois veio a mulher sem saber o que tinha acontecido com seu esposo. E ali realmente Pedro fala com aquela mulher, vendesse a verdade, portanto, e ela afirmou que sim. E portanto realmente ela caiu ali também morta. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, aqui não está tratando de dízimo, que primeiro realmente tirasse uma parte, porque, na verdade, se mesmo Ananias aqui, ele tinha que tirar uma parte do dízimo, mas não, trazia tudo para depositar aos pés dos apóstolos. Possamos realmente observar que em 1 Coríntios capítulo 7, como eu dizendo, capítulo 9, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É 2 Coríntios, vamos ver aqui. Capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Portanto, nós possamos observar, aqui está falando em contribuição. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Portanto, nós possamos observar que aqui não é dízimo, Aqui seria voluntariamente. Portanto, nós possamos observar que o dízimo não está em vigor mais, porque se tivesse realmente os apóstolos estavam falando, porque na verdade realmente o apóstolo Paulo realmente teve as revelações de Deus, o que ele escrevesse realmente foi através das revelações do nosso Senhor. Portanto, realmente nós possamos observar que ele não fala que tem que os dízimos não estar falando sobre o dízimo. Aqui no 8 também, aqui, voltando um pouco aqui, 2 Coríntios, as colheitas para os crentes de Jerusalém. Vamos ver aqui do 2. Como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou-se em riqueza da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Nós possamos realmente observar a respeito dessas colheitas aqui, e nós possamos observar que os irmãos, muitas das vezes eles tinham falta também assim, porque eles muitas das vezes realmente tinham as necessidades, porque não seriam pessoas que tinham riqueza. Portanto, realmente, nas colheitas aqui, eles tentavam realmente dar uma quantia, mas depois eles foram surpreendidos, Eu creio que as bênçãos, Deus realmente, abençoou ele de uma forma que eles realmente ficaram, realmente, felizes com o que estava acontecendo, porque haveria de dar um pouco, mas acabou realmente dando muito, como em muitas provas de tribulação, Eles estavam em prova, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou-se em riqueza. Portanto, realmente, ali eles teve recurso, para dar até mais do que eles estavam dando. Portanto, realmente eles ficaram maravilhados. Portanto, aqui não é dízimo. Por quê?
Aqui nós temos que tirar as conclusões, né? Porque se fosse dízimo, não poderia dar nem mais nem menos. Tem que ser realmente uma 10ª parte. Realmente pela lei, pelas ordenanças que era dada do dízimo, realmente tinha que ser realmente somente aquilo mesmo, não podia ser nem mais e nem menos. E aqui está dando até mais. Por quê? É voluntariamente o que está falando realmente mais aqui embaixo. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, aquilo que você sente, e você pode dar até mais ou menos, entendeu? Não é realmente discipulado que você tem que dar. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, o que acontece hoje, realmente, são pessoas que muitas das vezes realmente está procurando seus próprios proveitos, procurando realmente, tipo assim, o que a Bíblia fala é engano, porque não está realmente na nova aliança. Realmente o dízimo não está. Realmente, a igreja, como que pode manter a obra de Deus? Da forma que Deus realmente está mostrando. Não adianta, tem pessoas que querem ajudar a Deus, quer ajudar, não, mas só que é para isso, porque senão é tal. Não, realmente o que está escrito, faça da forma que Deus manda e vai dar certo. Porque tem pessoas aí que faz assim. Tem algumas congregações que faz realmente o que Deus está mandando e você vê que está dando certo. Realmente tem uns templos muito bonitos. Realmente, voluntariamente as pessoas ajudam, mas só que realmente aí Deus prospera. Mas só que realmente essas observações nos dias de hoje, trazendo realmente algo que ficou da lei, para um tempo, para Israel, está trazendo para cá, para os dias de hoje. Portanto, nós possamos observar que a maioria, porque as pessoas realmente estão cegas, realmente no sentido espiritual, estar sem conhecimento. E aqueles realmente que têm conhecimento e estão fazendo isso, realmente vai pagar pelos seus erros. Portanto, nós possamos observar que o reino de Deus realmente é com amor, fazer as coisas realmente baseadas no que realmente está escrito na palavra do Senhor. Não precisamos realmente traspassar, não precisamos realmente fazer aquilo que Deus não vem aprovar, porque na verdade realmente o dízimo para os dias de hoje não tem a aprovação de Deus. Portanto, que ele estava dando até mais, Eles ficaram maravilhados e aqui eles iam dar um tanto, eles deram até mais. Vamos observar aqui em Deuteronômio capítulo 4. Já estou encerrando o vídeo. Mas vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Portanto, realmente nós possamos observar que não pode nem acrescentar e nem diminuir. Portanto, realmente, vamos ver aqui no 12 também, para que nós possamos observar. Aqui 12, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Tudo o que eu te ordeno, observará, para fazer, nada lhe acrescentará, nem diminuirá. Portanto, realmente o dízimo não pode nem ser mais e nem menos, pela lei. Portanto, o que realmente está falando na nova aliança, que os apóstolos realmente estão falando, portanto, realmente não é dízimo. Portanto, realmente são contribuição, as pessoas estão contribuindo, mas voluntariamente. Portanto, realmente o que está escrito em Mateus 23, não é que Jesus realmente ali está realmente dando, falando que na verdade tem que dar o dízimo. Não, Jesus ali está censurando os escribas e fariseus. E na verdade, realmente, o que eles estavam fazendo estava certo. Porque na lei, realmente, teria que dar o dízimo. E nós possamos observar que Mateus 23, a lei ainda de Moisés está em vigor ainda. Está ainda em vigor. Então, na verdade, o que Cristo está falando, para que eles melhorassem algumas coisas que eles estavam retendo. Portanto, realmente, a respeito do dízimo, não é dizer que... porque nós possamos observar também Mateus capítulo 8, que Jesus realmente curou realmente aquele leproso e mandou que fosse realmente até o sacerdote e oferecesse, desse a oferta, assim, segundo realmente o que estava escrito na lei.
né, que era determinado realmente, né, que levasse, né, quando a pessoa era curada, levasse a oferta até o sacerdote. E assim realmente aquele homem fizesse, né, foi lá e cumpriu com as ordenanças do Senhor. Portanto, por que Jesus falou isso? Porque a lei ainda estava em vigor. Portanto, realmente, quando Jesus vai para a cruz é diferente. Aí o cenário é outro, né? Portanto, realmente é estabelecido as ordenanças, né, para os apóstolos. Portanto, realmente nós possamos observar que Paulo realmente ele recebe a autoridade do Senhor depois realmente da morte do Senhor. Porque antes ele era um perseguidor da igreja, né? Possamos observar ali em Gálatas, né? E realmente ele era um perseguidor da igreja. Portanto, realmente depois que ele recebeu, né? E nós possamos observar que o ministério de Paulo é o ministério do Espírito. Portanto, realmente, na lei, enquanto Jesus estava com vida, ainda estava em vigor. Mas quando Jesus vai para a cruz, realmente, né, que ele respira, que ele realmente ali entrega o Espírito a Deus, portanto, o cenário realmente é outro. Portanto, realmente é onde é estabelecido a nova aliança. Porque realmente ele veio ao seu discípulo e falasse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, realmente, não é isso. A palavra de Deus realmente não engana ninguém, né? O homem vive enganado se quiser, porque se nós buscar o entendimento, Deus vai dar o entendimento para nós. Portanto, realmente, que você observa a palavra de Deus, você que ainda não entregou sua vida para Deus, que você vai ver este vídeo, procura realmente chegar a Deus, porque esta vida realmente é passageira, né? E todos nós precisamos realmente, né, de prestar conta ao Senhor. Todos nós realmente temos que estar diante dele. Deus realmente quer que você seja um salvo, que você esteja na presença dele, obedece os mandamentos dele. Não importa quem seja, não importa realmente a cor, não importa a idade, não importa. Deus realmente quer que você venha para os braços dele. Ele está te esperando. Ele está dizendo: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio de Deus realmente não é somente aqui na terra, mas o alívio de Deus realmente é na eternidade, porque a sua alma vai ter repouso, tua alma realmente vai estar diante do Senhor, você realmente vai ter alegria para sempre. Que você possa realmente observar esta palavra e procura realmente obedecer a Deus, porque Deus realmente vai ser contigo, amém? Fica com Deus, que Deus te abençoa.